Ele começou a fazer produtos de decoração e presentes sozinho, na casa dos pais. A primeira investidora foi a avó, que apostou as economias no sonho do neto. E não se arrependeu, viu? Hoje a marca fundada por ele tem 60 lojas e os produtos são vendidos em mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. Nós vamos conversar hoje com o Rafael Biasotto, fundador da Watch. Oi, Rafael, muito obrigada pela Pô, presença. obrigado a vocês pela oportunidade. Bem-vindo. Então me diz, você sempre pensou em empreender, desde muito jovem, né? Sim, essa questão empreendedora veio desde muito criança, né? Desde cedo eu buscava oportunidades para construir a minha própria história, meu próprio caminho. Sempre fui um jovem muito criativo, buscava oportunidades fora do Brasil, estudar um pouquinho o que se fazia de diferente lá fora, me inspirar em coisas que pudesse trazer para uma referência, né? E essa vontade de construir a própria história, né? Então foi isso que começou desde cedo e desde muito cedo eu trabalhei com artes gráficas, minha mãe era costureira, eu fazia desenho, estampava camisetas, fiz curso técnico em produção mecânica, quer dizer, me deu uma visão um pouco mais de indústria, um pouco mais de empresa, e trabalhei com outros negócios, né? Tive até um bar de praia em Florianópolis, onde é a sede da empresa, quando eu era muito jovem, com a necessidade de eu conseguir começar empreender a própria vida. Então, foi esse o trabalho que começou e que deu origem ao que é ótimo, meu aprendizado como empreendedor, né? Bom, por mais incrível que pareça, ele desistiu do bar na praia Sim. e aí teve uma outra ideia. Como é que foi que surgiu essa ideia que depois se transformou na Watch? Então, durante a minha formação, que eu fui formado na Universidade Federal de Santa Catarina, eu dei consultoria para empresas que produziam tanto para a área de papelaria como de decoração. Empresas que até me convidaram na época para ser sócio dessa empresa, eram empresas artesanais, de fundo de quintal pequenas e que tinham necessidade de expandir. Eu, como sempre tive essa veia muito criativa, muito comercial, de inovação e de buscar mercado, as pessoas se interessaram pelo meu trabalho, me convidaram para ser sócio, mas eu decidi que eu queria definir o meu próprio caminho, né? Foi uma época que eu precisei fazer uma transição, tinha fechado o meu ciclo de formação na universidade, tinha começado um trabalho de quase sociedade com uma dessas empresas, eu decidi que eu ia dar uma parada, peguei a minha mochila, fui para a Europa, depois fui para a Ásia, fiquei 3 meses rodando e quando eu voltei eu disse, não, agora eu já tenho claro o que eu quero. Essa empresa, a Watch, nasceu num espaço muito pequeno, na casa dos meus pais, de 30 metros quadrados. Minha mãe foi minha primeira funcionária. Eu tinha me sobrado R$ 8.000 dessa viagem pelo mundo e fui buscar recursos com a minha avó na época, que eram R$ 10.000 emprestados. Foi meu primeiro empréstimo, né? Único, talvez, né? E dentro desse processo de expansão, a gente veio crescendo muito ao longo dos anos. Hoje a empresa fatura mais de R$ 120 milhões na ponta, assim, em quase 14 anos de estrada, né? De uma empresa de 30 metros quadrados, hoje a gente tem uma sede de mais de 7.000 metros quadrados, 120 funcionários, escritório na China, começando uma operação de expansão internacional nos Estados Unidos, uma história de crescimento bem acentuado e orgânico, com ideias, com inovação, com empreendedorismo, e a gente está espalhado pelo Brasil e está olhando para ganhar o mundo, né? Bom, então a sua avó é uma investidora de visão, né? Ela é uma Ela é uma visionária. Mas conta um pouquinho mais sobre como foi essa experiência lá na casa dos seus pais. Como é que é? Com que você trabalhava naquele momento? Então, naquele momento a gente trabalhava com chapas de polipropileno, essas chapas que é usado para pastas comerciais de plástico, né? E nessa volta dessa viagem eu defini que eu queria 5 cores cítricas, que eram cores que estavam em evidência lá fora. A gente produziu uma quantidade de meia tonelada de cada uma dessas 5 cores e começou a cortar produtos gráficos em cima disso. Então, no começo a gente fazia rabisques, porta-retratos, luminárias e alguns itens de acessório e decoração. Então, a empresa nasceu produzindo de fundo de quintal, como indústria, e depois, ao longo desse crescimento, a gente foi buscando materiais gráficos, outros fabricantes, mais time de representação, desenvolvendo mais o designer, que é um foco da marca, né, inovação e posicionamento de mercado, através de time de vendas e tal. E em 2006 a gente foi para a China e começou a importar. Então hoje a empresa importa boa parte dos itens, mas também produz nacionalmente quase que 20% desse mix.
E tem um portfólio aí de mais de 1.200 itens, em linha hoje de presentes, decoração, um pouquinho de moda, quando se fala de mochilas e também outros segmentos, fotografias, muitos porta-retratos, murais, móveis para trazer esse conceito de alegria, de espalhar coisas boas dentro dos ambientes, assim, e dentro do dia a dia das pessoas. Então, o posicionamento da marca é muito forte em que a gente chama de emotion gifts, né, que é produtos que trazem, que tocam pelo aspecto emocional. Então, tanto as cores, como as mensagens, como o aspecto do design, como o de quem para quem, né, do namorado para namorado, de um pai para um filho, do filho para o pai, de um avô da criança para o avô, enfim, a gente tenta sempre trazer produtos que possam trazer essa referência emocional nessa relação de troca do presente e do objeto pessoal, né? Lá no começo você já sabia exatamente que era isso que você queria fazer? Que tipo de produto você queria fazer? Isso foi acontecendo durante a trajetória de vocês? Eu acho que a trajetória do empreendedor, ela nunca é muito, esse empreendedor nato, ela nunca é muito clara, né? No começo, eu tinha a visão de trabalhar com mão de obras terceirizadas, tanto a gente trabalhou muito tempo com isso, né? Como a gente não tinha muitos funcionários, eu começava a envolver as vizinhas, as amigas das amigas da mãe, da avó e Ali no preparava... bairro mesmo. Do bairro, perto do bairro, e botava as coisas no carro, levava uns kits para elas montarem produtos e trazia, e estocava, os pedidos iam saindo, né? Era a ideia de envolver, inclusive a gente tinha pensado em envolver mão de obra excludente na época, e as coisas foram se moldando de maneira diferente, porque ao longo do nosso contato, dessa experiência de mercado, que é uma coisa muito forte dentro da marca, da Watt, a gente foi sentindo gaps e espaços que a gente poderia estar preenchendo, tanto na parte de produção como na parte do canal, né, desses pontos de venda. E aí foi se desenvolvendo, e a gente começou a ter mais força de design, então eu desenhava no começo, em seguida já vieram alguns designers, a gente prospectou alguns projetos fora e foi trabalhando, e hoje a marca está com essa enormidade de quantidade, são mais de 40 categorias de produto, de diversas formas e conceitos, né? A gente sabe que o começo nunca é fácil. Conta um pouquinho sobre as dificuldades e como é que você conseguiu superá-las lá no início. Eu acho que a maior dificuldade de qualquer empreendedor, e hoje na minha geração que veio um pouco mais lá atrás como empreendedor, e hoje a informação está muito mais acessível, é ter suporte com alguém que possa te direcionar esse caminho, essa mentoria. Então, muito do esforço era individual, assim, eu tinha que buscar informações que eram mais restritas, a gente estava, já nossa base é em Florianópolis, então a Florianópolis tem menos acesso a grandes mercados e menos acesso a grandes ideias e iniciativas. Então, esse foi um dos trabalhos mais difíceis. A parte mais complicada da vida do empreendedor é que ele é um solitário, assim. Ele trabalhava 14 horas por dia, a casa, em seguida minha mãe foi despejada, eu brinco, ela foi despejada dessa casa, eu tirei ela da casa, foi para uma outra casa, fui morar nessa casa, nos fundos dessa casa, e essa casa se tornou empresa, que ao longo desse processo de crescimento eu tive que sair, ela já não dava mais conta, às vezes eu chegava de manhã, eu tinha que botar o escritório para a rua, porque não dava mais espaço, e a gente foi ampliando, hoje a gente tem um espaço de quase 7.000 metros quadrados. Mas eu acho que a grande dificuldade do empreendedor é essa luta solitária, né? Não tem com quem compartilhar esses desafios, essas dificuldades e olhar para frente para poder essas questões. Claro que o Brasil é um país difícil na questão de recursos, de dinheiro, da questão financeira para você poder fazer a alavancagem. Por sorte, a gente conseguiu ter muitas iniciativas que permitiram a empresa se alavancar por si só. Hoje ela quase que se construiu pelos recursos próprios dos resultados das suas vendas. Por alguns momentos a gente também trabalhou iniciativas promocionais, fez brindes, trabalhou com grandes empresas, atingiu grandes players no sentido de itens promocionais e brindes. Então isso também permitiu que a gente conseguisse recursos para prospectar horizontes lá fora, de importar e de crescer no mercado. Você falou sobre esse trabalho solitário, mas aí você entendeu durante a trajetória que era preciso fazer parcerias. Sim. E como é que foi isso? Então, ao longo desse processo, a gente foi se envolvendo desde fabricantes, que eram as pessoas mais próximas, e pessoas que lidavam no dia a dia de trabalho. Então, desde lá do começo, do que eu fiz lá com a minha avó, que minha avó também, além de emprestar, ela manuseava os produtos e as outras investidora e funcionária. Funcionária e não remunerada ainda no começo. E a gente foi envolvendo pessoas para isso, desde do time de representação e ao longo do nosso crescimento, né? Desde envolvi amigos que me apoiaram no trabalho, que conseguiram dar esse suporte. E em 2012, aí que foi uma grande
virada na empresa, a empresa foi selecionada no processo de seleção na Endeavor, que é uma organização de fomento de empreendedorismo de alto impacto aqui no Brasil e já tem sede pelo mundo todo, né? Então, a Endeavor fez todo um processo de seleção que era extremamente rigoroso, a empresa passou por um processo de seleção em Miami, e aí, nesse momento, a empresa começou a olhar um pouquinho mais com uma cara de uma organização ainda mais focada em resultados, em crescimento, em formação de gente, e time e parcerias, né? Então, desde o começo da empresa, a empresa divide resultados com seus colaboradores, hoje de uma maneira muito mais estruturada, né? Fomentando capacitação deles, instituindo cada vez mais meritocracia, remunerando de maneira diferenciada aqueles que entregam mais trabalho. E nesse processo de aproximação com a Endeavor, que a Endeavor nos oferece uma série de mentores, compartilha desafios com vários executivos, eu acabei me unindo a um desses mentores, que veio da Falcone, que é uma consultoria de resultados aqui do Brasil, que é uma das maiores consultorias, e um desses mentores se identificou tanto com um sonho grande, que era da gente poder ter, na verdade, um presente para cada brasileiro e ganhar outros mercados, que ele veio se tornar sócio. Então, desde o ano retrasado, 2013, desculpa, o Danilo faz parte do time e vem me auxiliando na parte de gestão e estruturamento da empresa, gente e formação de pessoas para que a gente consiga alavancar a empresa para outros patamares. Então, desse movimento, a gente já foi para os Estados Unidos, está estruturando uma base muito forte na China, tem projetos bem audaciosos para outros negócios afins com o nosso segmento de presente e decoração, para que a gente consiga formar a gente para ir para outros mercados, para outras situações, para outras oportunidades. Bom, você falou que boa parte dos produtos que vocês vendem hoje são importados. Como é que começou? Eu soube que você colocou a mochila nas costas e foi para a China a primeira vez, traz esses produtos. Como é que foi isso? Eu acho que é uma característica muito da empresa, muita inquietude de querer inovar, de querer buscar coisas novas, de experimentar melhor outros mercados, outras oportunidades, né? Em 2006 a gente tinha um desafio se a gente começaria a entrar para uma vertente de produção, e a gente entendia que o nosso foco era mercado, a gente era muito bom com times, com canais, com engajamento de lojistas e posicionamento de PDV, mas que faltava produtos ainda, oportunidades de produtos que pudessem trazer maior aspecto de inovação, que a indústria nacional não tinha condições. E aí a gente começou a observar que muitos dos players internacionais do segmento de design, de presente, buscavam na China muitos produtos. E a gente começou esse primeiro momento com a mochila nas costas, eu não tinha muito recurso também, de novo, né? Sempre uma organização muito limpa na questão de defendendo muito orçamento, querendo gastar menos e melhores resultados. A gente pegou a mochila nas costas da mesma maneira que eu tinha feito há 7 anos atrás e fui para a Ásia. Fui bater em Hong Kong, fui para a China, difícil, porque aquela época para mim era, de 2006, a China ainda era muito mais fechada, hoje já é um mercado muito mais aberto. E a gente começou a prospectar alguns produtos para a introdução no mercado. Você foi sozinho? Sozinho, sem conhecimento de mercado internacional, sem muita informação, que eu acho que esse é um dos maiores desafios do empreendedor, né? Ter mais informação precisa. E aí fui descobrindo as coisas, né? Quer dizer, importei, eu não tinha nem tirado, por exemplo, licença para importar e o processo era extremamente burocrático no Brasil e tive vários desafios sendo descobertos ao longo desse processo e que a gente rompeu e hoje a gente tem uma estrutura muito clara e forte de importação, tem uma estrutura muito clara sendo construída de supply para entender nossa cadeia de suprimentos e para fazer esses produtos chegarem para os nossos pontos de venda pelo Brasil, né? Uhum. Toda a comunicação, a começar pelo nome, né? O Odd, todo o Aham. posicionamento da marca de vocês é bem descontraído, bem Aham. divertido. Como é que você escolheu essa estratégia? Qual que era a ideia quando você pensou nisso? Um dos aspectos fundamentais que eu te falei é a questão desse emotion gift, né? E essa questão da emoção, ela vem muito com a interrogação, né? O que presentear, para quem, o que eu gosto, para onde, qual é a minha preferência. Então, essa marca inquieta, que é a What hoje, que vem dessa brincadeira com o que de inglês, né, dessa interrogação, ela já está na essência da marca. Então, a gente formou isso com o time, né, um time focado em buscar oportunidades, em nichos, inovar, de estar ofertando esse toque entre as pessoas, né, essa matriz que a gente brinca de quem para quem, né, produtos que consigam divertir, emocionar,
surpreender as pessoas que estão usando, que estão se presenteando. Então, essa questão está muito presente, né? Tanto que a base hoje da marca está sendo muito marcada em cima dessa interrogação. Ela se tornou quase que um símbolo do nosso negócio em si e está tendo uma dimensão muito grande em todos os projetos e todas as ações que a gente tem feito. Uhum. Eu soube que você tem programas de liderança dentro do seu negócio. O que você busca com isso? Como é que você pondera isso na gestão? A gente sempre acreditou muito em jovens, né? Sempre acreditou muito em pessoas, em desenvolver pessoas, né? Desde do ano retrasado, a gente formou um programa de formação de talentos dentro da empresa. Então, a gente já está no 4º ciclo de programas de estágio e o primeiro ciclo do programa de trainees dentro da organização, né? No ano passado foram mais de 1.000 inscritos para o programa de trainee e a gente crivou e passaram 3 pessoas para o programa de trainee, né? Pessoas que vieram de outras regiões do Brasil, que estão lá hoje desenvolvendo um programa de talentos. Essa é uma função que está com o Darino, meu sócio, e que ele defende nessa formação desses jovens, né? A gente tenta trazer um modelo de liderança focada em fomento, resultados e bastante crescimento através do conhecimento, né? Então, eles experimentam muito os desafios com esse conhecimento no dia a dia, assumem projetos estratégicos, a gente define a rotação de trabalho dentro da organização através do que a gente chama de job rotation e permite a eles estar experimentando as mesmas mentorias, o mesmo conhecimento que a gente recebe, às vezes até de maneira compartilhada com eles, através desse contato com esses grandes executivos, né? Então, para esses jovens é muito interessante, né? Primeiro, a situação dele intraempreender, dele entender que na empresa ele pode achar o seu espaço, estabelecer esse conceito de meritocracia, que ele vai ter claro que o resultado dele vai atingir alguma coisa e vai trazer para ele algum benefício, não só o aspecto de realização profissional, mas também a questão do resultado financeiro, os bônus, as questões que a gente está construindo para isso e de formar as pessoas, né? E quais são os projetos futuros? Onde vocês querem chegar? Eu soube que a expansão internacional já é uma realidade na empresa de vocês, né? A gente já está com base na China, nossa operação na China é presente em quase 12 países. Né? A gente já está em Uruguai, Itália, Holanda. Estamos abrindo a própria operação nos Estados Unidos. É uma operação que começa a partir de janeiro do ano que vem. A ideia é experimentar um varejo tão bem desenvolvido, que é o varejo americano. A gente está aprendendo muito já com isso, tem observado bastante. Fiz feiras, inclusive, em Nova York há pouco tempo. E faz feira em Hong Kong, que é uma das maiores feiras de presente, gift do mundo, né? Então, nosso objetivo é começar a transcender essa marca desse ambiente Brasil, se tornar uma marca internacional, um player internacional. A gente tem vários desenvolvimentos que são super aderentes ao mercado internacional e está aprendendo também o gosto deles. Algumas coisas são específicas, eles também já evoluíram em alguns aspectos. O nosso varejo é muito presente na venda com a vendedora, em alguns mercados do Brasil, do mundo, desculpa, ele é muito de prateleira, ele é muito self-sales, então está lá exposto, tem uma gôndola, está bem exposto, quase você não tem auxílio dentro do ambiente de compras. Então isso também é um aspecto bem interessante que a gente está redirecionando muito da embalagem, da exposição do produto e tem sido um aprendizado interessante. E está trazendo algumas coisas novas para o Brasil, levando coisas nossas lá para fora, né? Criações nossas que são desenvolvidas pelo time de design, um time super jovem, antenado lá, que fica o dia inteiro buscando oportunidades e criando, né? Que ótimo. Rafael, para acabar, eu queria te perguntar o que você aprendeu nessa sua trajetória que você pode deixar como dica e que você não sabia lá no começo e que hoje você tem na ponta da língua que você pode deixar como dica para quem está começando a empreender? Eu acho que estão lá dentro dos valores da empresa, né? A gente tem, e dos pilares, né? A gente chama de muita atitude, né? Essa capacidade de realizar as questões e fazer, muita humildade, né? De saber ouvir, de ter fatos, de ter dados, de trabalhar isso, ter muita paixão pelaquilo que faz, a gente sempre estimula isso muito nas pessoas que estão dentro. Sempre essa alegria, essa felicidade que é característica da marca e muito comprometimento através dos resultados. Então, acho que a gente tem isso muito claro, né? E a questão primordial, na verdade, eu acho que a gente está muito antenada com a nossa ponta, né? Às vezes o nosso sonho não é aquilo que é o melhor que o cliente está esperando. Seja qualquer cliente, seja um interno ou externo. Então, muitas vezes eu tive que derrubar muitos projetos meus porque entendi que na percepção quando eu fui para campo, fui testar esse modelo e tive humildade para isso, eu disse, poxa, não é a melhor
situação, não é o melhor preço, não é a melhor forma, não é isso que o meu consumidor está querendo. Então o empreendedor tem que ter essa agilidade de poder cambiar, né? Ele tem que estar muito conectado com esse mercado, ele tem que estar sempre gerando estímulo nessas pessoas, gente focada em resultados, isso é muito importante, ter bons parceiros, estimular as pessoas para isso, né? Então tem alguns aspectos que para mim são extremamente relevantes nessa construção desse organismo que é a empresa, né? Porque no fundo hoje eu já olho ela como um organismo separado do Rafael, fundador lá de trás. Ela já tem vida própria, ela já absorveu conhecimento de outras pessoas que entraram, que passaram, que deixaram a sua marca dentro da estrutura. Então, eu acho que a grande sacada do empreendedor é ter muita humildade, vontade de trabalhar e estar conectado com a ponta, né? Viver o que o consumidor dele, porque no fundo todo empreendedor está lá porque ele tem alguém que queira consumir um serviço, um produto, uma ideia. Precisa estar junto com essa pessoa. Ouvi-lo, né? Ouvi-lo bastante, né? Ótimo. Rafael, olha, muito obrigada, viu, pela entrevista e parabéns. Eu que agradeço vocês. Até a próxima. Tá bom, sucesso aí. Obrigado. Obrigada. Se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau!